Sou auditora fiscal do trabalho. O caso da Sônia, para quem ainda não ouviu falar, né, a Sônia Maria de Jesus é uma mulher negra, surda, analfabeta em português e libras, agora se alfabetizando em libras, que foi resgatada do trabalho análogo ao de escravizado doméstico na casa de um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E Sônia viveu junto a essa família por mais ou menos 40 anos. Então, para falar sobre essa, eh, daí para quem ainda não ouviu o caso da Sônia, né. E o meu trabalho, eu sou auditora fiscal do trabalho, então eu sou uma servidora pública federal, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, e o nosso trabalho é fiscalizar as relações de trabalho, em geral, vários temas. E dentre as nossas funções, tem um grupo que atua no combate ao trabalho análogo ao de escravizado, em forma de grupos móveis que agem pelo Brasil todo. E no caso da Sônia, eu não fiz parte nem do planejamento e nem da execução dessa ação fiscal. Toda a ação fiscal de resgate é sempre coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, isso está no fluxo, com previsão. Mas eu atuo aqui em Santa Catarina com os projetos de combate ao trabalho infantil, aprendizagem profissional e inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Então, como, os colegas, sabiam que essa trabalhadora, possivelmente escravizada, era uma mulher surda, eles perguntaram se eu toparia contribuir, especialmente para que fosse encontrado um local seguro para que Sônia pudesse ficar, ser recebida, ser acolhida, e também para que ela tivesse uma convivência comunitária e escolar para aprender Libras. Então, na hora, eu topei e acabou que me encantei por Sônia. Hoje somos amigas, tem mais de 2 anos e meio que eu a conheço, e esse é o meu papel nesse caso. O caso, ele veio à tona há quase 3 anos atrás, né, foi há 2 anos e meio, mais ou menos, é isso, né? Foi junho de 2023. E foi nesse momento que você, já começou a se envolver ou uma parte precedente, na parte já da investigação? Não, os colegas só entraram em contato comigo quando estavam saindo para fazer a ação fiscal. Olha, já tinham entrado em contato comigo um pouco antes só para perguntar: "Luciana, se houver o resgate de um trabalhador, surdo em Santa Catarina, você tem condição de ajudar?" Falei: "Claro". E aí no dia da ação, eles me ligaram e aí me disseram a história, né, o que era possível dizer, e eu me coloquei à disposição. E como você sabe alguma informação mais detalhada de como que se deu esse processo até chegar na ação concreta, em 2023 ou Sim. Quem recebeu uma denúncia anônima foi o Ministério Público do Trabalho, que é um grande parceiro nosso, e como era uma situação que dizia respeito a um desembargador do Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Trabalho, que já é bastante criterioso nessa investigação preliminar, foi ainda mais criterioso e esperou ouvir outras 2, se não me engano, 2 ou 3 testemunhas que confirmaram a situação e aí entraram em contato com a Auditoria Fiscal do Trabalho. Ao mesmo tempo, quando a auditoria entra, também ficam em conjunto mais uns 6 meses, para ter mais robustez, né, nos indícios. E aí o MPT entra com um pedido ao STJ, por causa da situação de foro do desembargador, pedindo autorização para iniciar ação fiscal. E aí, o ministro Mauro Campbell, à época no STJ, ele disse que havia indícios e autorizou a ação. Então, no dia da ação, estavam presentes, além da Auditoria Fiscal do Trabalho, coordenando a ação, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, apoio policial da Polícia Federal e também na ação o Ministério Público Federal, porque eles é que interpuseram, eu falei MPT, mas o MPF é que interpôs essa ação pedindo para a realização da ação fiscal na casa do desembargador. Então, foi um trabalho prévio ao resgate de quase 1 ano. quase um ano aproximadamente, então Isso, desde que surgiu a primeira denúncia anônima até o desenvolver. até o início da ação fiscal.
Tu citou já vários órgãos, do estado, né. Eu vou pedir só para tu dar um esclarecimento sobre mais ou menos quais são as principais funções, porque você citou a questão do fórum, e eu Uhum, espero muito que esse episódio a gente vai fazer o máximo de esforço para ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então a uhum. gente quer inclusive chegar naqueles que eventualmente sequer sabem exatamente qual é a função, de cada um desses órgãos. Então se puder dar um panorama, e por que, por exemplo, que tem um fórum especial, então tem que ir para um tribunal especial, como é que Isso. É porque é um desembargador, e aí para fazer uma ação, para conseguir uma autorização para entrar na casa dele, pelo fato de ser um desembargador, vai para um tribunal superior. Então o STJ é o tribunal responsável por permitir ou não essa ação fiscal de acontecer. A Defensoria Pública da União, ela age no interesse dos trabalhadores, né, nesse caso da vítima da escravização, que é a Sônia. Então a Defensoria Pública da União, ela atua para defender os direitos de Sônia. O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Auditoria Fiscal do Trabalho, é o órgão fiscalizador. Então, não sei se as pessoas sabem, a gente vê que acaba que o papel da auditoria fiscal do trabalho, às vezes, é um pouco desconhecido e é um trabalho fundamental no mundo e nas relações de trabalho. É a instituição mais longeva do mundo do trabalho. O primeiro decreto que constituiu a inspeção do trabalho no Brasil, a Auditoria Fiscal do Trabalho, é um decreto de 1889 e constituiu a auditoria, então, para que fiscalizasse o trabalho infantil. Assim surgiu a Auditoria Fiscal do Trabalho. Depois no ela primeiro teve ano de trabalho livre, no caso. isso, Pós-escravidão já pós tem o primeiro ponto do estado. primeira isso. E aí, a auditoria vai tendo outros nascimentos em momentos importantes, né, o nascimento da CLT, por exemplo, foi algo que muito marcante. E, então, é o papel fiscalizador. Quem vai eu entrei no ministério, fiscalizando principalmente as indústrias. Então a gente entra para verificar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores, nós entrevistamos os trabalhadores, nós verificamos as questões de salário, jornada. Então essa é o órgão, é o poder de polícia do estado, é a Auditoria Fiscal do Trabalho. Bem importante que seja federal e concursado, porque não sofre as pressões, né, especialmente políticas de municípios e estado, e fazem um concurso, que é um concurso bastante difícil e aberto a todas as áreas do conhecimento, então é legal que a gente tem médico, tem historiador, tem músico, né, cada um trazendo seus saberes. O Ministério Público do Trabalho, ele, por exemplo, a gente fez uma ação fiscal, a gente encontrou uma situação, complicada, um acidente de trabalho, uma reiteração de descumprimento da lei, a gente encaminha relatório ao Ministério Público do Trabalho, que é quem tem a possibilidade de entrar em juízo, entrar com uma ação civil pública, por exemplo, e pedindo, por exemplo, danos morais coletivos, para devolver à sociedade né, aquilo que foi tirado dos trabalhadores. O papel da auditoria é em relação ao empregador. E o papel do Ministério Público do Trabalho, vai um pouco pode chegar ao judiciário, que é um papel que a gente não tem, né. A Polícia Federal é que geralmente dá esse apoio policial, geralmente é a Polícia Federal, mas em algumas situações, quando a gente não tem a possibilidade de ter esse apoio, a gente procura a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal também para prestar o apoio. Então, mais ou menos essas figuras. Perfeito. E aí, então, teve o processo um ano mais ou menos antes da operação propriamente. Uhum. Nesse processo tem algo marcante sobre que se sabe sobre os testemunhos, sobre o que se relatavam, por exemplo, qual que era a Sim. narrativa que foi apresentada? O que é bastante interessante, uma das pessoas, a primeira, ninguém sabe quem é, só o MPT, né, quem recebeu a denúncia que sabe. Mas as outras são pessoas que trabalharam na casa do desembargador em diferentes épocas e em diferentes cidades. E é interessante que hoje já é pública a ação civil pública, que tem os autos de infração, que tem
o que foi, recolhido em termos de testemunhas e tudo, é que todas as testemunhas ouvidas, inclusive aquelas que foram apontadas pela família do desembargador, não negam a existência do trabalho. A discordância é, aquelas testemunhas apresentadas pelo desembargador dizem que era o trabalho de uma filha, né, e as demais testemunhas que era uma exploração mesmo, uma situação análoga de escravidão. E aí ocorre a operação, você é chamada na operação para participar, Uhum. e conta como ocorreu no dia propriamente em que Bom, a ação fiscal aconteceu numa terça-feira. Na quinta-feira era Corpus Christi. Então, na terça-feira, os colegas, 40 minutos antes de saírem para a casa do desembargador, a ação ela foi para a mídia, ela vazou, teve um vazamento. Então, chegaram até a cogitar: "Vamos parar ou vamos prosseguir?". Resolveram prosseguir, estavam todos em, né, em conjunto, saíram para a casa do desembargador, são atendidos lá pela, se não me engano, pela esposa e pelo desembargador. É apresentado a eles que Sônia morava dentro da casa, em um quarto da casa, mas fazendo a análise do espaço, os colegas viram, por exemplo, que a casa, que o quarto tinha vários livros de direito e Sônia analfabeta. Abrindo os armários, não tinha nenhuma roupa de Sônia nos armários, mas numa edícula, que é o que as testemunhas diziam que era onde ela dormia, com mofo, inclusive, estavam ali todos os pertences de Sônia, né. Então, eh, em 40 minutos é possível que essa família tenha se organizado um pouco para receber, mas foi possível encontrar ali evidências de que realmente ela dormia num espaço reservado, e não na casa da família, né. de alguma forma, desde o começo, a família tentou apresentar uma narrativa de que ela não era uma pessoa escravizada, mas de que ela era um membro da família, foi isso? Foi isso. E hoje, o que nos assusta bastante é que corre, na Justiça de Santa Catarina, um pedido de reconhecimento, de adoção, de um sócio-afetivo, uma relação socioafetiva entre a família do desembargador e Sônia. E o desembargador é desembargador do Tribunal de Justiça, ou seja, né, a segunda instância da justiça a qual ele está entrando para pedir o reconhecimento, né, dessa relação aí socioafetiva com Sônia. O que eu ia te perguntar também para explicar é, a situação ela é sensível em muitos graus, assim, tem várias complexidades. Uma delas, inclusive, é o fato de envolver alguém do poder público na figura de um desembargador. Então, qual que é a dimensão de um desembargador para quem eventualmente não tem muita dimensão? Quem que a gente está falando dentro do poder judicial, do Uhum. Estado aqui no Brasil? A situação é tão forte que, por exemplo, a ação aconteceu na terça-feira, então na terça-feira eu estive lá, eu cheguei, se não me engano, eu vi Sônia já na terça-feira. Quinta-feira foi feriado de Corpus Christi, sexta-feira, porque a gente precisava conseguir um lugar para ela ficar, então já estava a equipe foi unânime em dizer que era uma situação de trabalho análogo de escravizado, mas a gente precisava garantir um espaço e um acolhimento. Então ela foi resgatada mesmo na sexta-feira. Então na sexta-feira me disseram: "Lu, vai ser hoje". Eu tinha uns lápis, uns livros de colorir, disseram que ela gostava muito de recortar, de colorir, levei para recebê-la lá no MPT. Mas quarta-feira, então terça-feira foi feita a ação, na quarta-feira o desembargador ele fala numa sessão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tribunal de Justiça é a segunda instância, né, temos a primeira instância, os juízes, depois os desembargadores são a segunda instância, então já é uma instância mais importante. São menos desembargadores do que juízes. Numa sessão, o desembargador disse que foi vítima de uma grande maldade e o presidente do TJ à época se solidariza com esse colega, né. Ao mesmo tempo circula um vídeo, dizendo que Sônia era da família,
e com várias imagens, fotos, com a imagem de Sônia. Na sexta-feira é dada uma entrevista ao programa Fantástico, foi assim que a família de Sônia descobriu que ela estava viva, pelo colega Humberto Camasmi, que foi quem coordenou a ação fiscal. Foi feita a entrevista dentro do MPT, a entrevista foi, quem conseguiu essa entrevista foi o MPT, em conjunto com uma parceira do MPT, mas só o Humberto foi denunciado pelo crime, de violação de sigilo profissional, por ter falado sobre o caso. Mas quarta-feira, na sessão do TJ, já tinha sido falado e a imagem de Sônia já tinha circulado. Então é muito importante, e esse desembargador, especialmente, a gente tem no nossas segundas instâncias, aqueles juízes que são juízes de carreira, e os juízes que a gente fala que é o quinto constitucional, são indicados pelo Ministério Público ou pela OAB, e ele foi indicado pelo quinto constitucional. Então formam-se listas tríplices ou sextuplas, eu não sei, como é hoje, se é bem assim, mas tem que ter uma força política para conseguir essa indicação, né. Então a gente está falando de alguém, que já foi presidente da OAB de Blumenau, que é um desembargador pelo quinto constitucional, então que foi acolhido entre seus pares, então é alguém muito, muito poderoso.